Mais palmas para Jesus. As tuas palmas engrandecem ao Senhor. Pode aplaudir. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Enquanto você aplaude, diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Oh glória, oh glória, glória, glória. Oh aleluia, Jesus. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos recebem a paz, diga glória a Deus. Amém. Que ela esteja em sua vida poderosamente. Peguem suas mãos, neste momento, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, pois é o momento de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para ministrar, para falar, para nos direcionar neste dia, em nome de Jesus. Bíblia Sagrada nas mãos, abra no segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento. Graças a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Graças a Deus. Segundo Samuel, capítulo 6. Graças a Deus. Conforme você encontrar, diga amém. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 10. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém, queridos? Amém, povo de Deus? Conforme minha leitura, repita comigo em alto e bom som o versículo de número 11. Repita comigo: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Mais uma vez: e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém, queridos? Amém, povo de Deus? Você crê nesta palavra, nesta noite, em nome de Jesus? Se você crê, coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia! Enquanto você aplaude, abra a tua boca, diga glória, 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 glória. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia Jesus, aleluia, oh glórias, aleluia, graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Conforme você se assentar, feche os teus olhos só por um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante do Senhor neste momento, e é a hora de nós ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Me use como um canal de bênção nessa noite, neste lugar. Fale com cada vida, meu Deus, nesta hora. Que a sua palavra produza efeitos e resultados. E que ela venha, meu Deus, passando em nosso meio. Aliviando, Senhor, toda e qualquer tribulação. Afastando, meu Deus, toda e qualquer dúvida. Renovando, Senhor, a fé, a força e o ânimo. Sarando as feridas. Meu Deus, que a tua palavra venha abrindo, Senhor, o caminho para que o seu filho possa chegar aonde o Senhor mesmo tem querido. Por isso, Pai amado, eu te peço, fique conosco neste instante, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Queridos, se você tiver com seu celular ligado, desligue ele ou coloque no silencioso, por gentileza. Vamos deixar este momento bem específico para ouvirmos a voz de Deus. Quero ser breve, por isso peço toda a sua atenção neste momento. Esqueça que é o pastor Rodrigo e ouça apenas a voz do Espírito Santo que vai falar com você nessa noite. Amém, queridos? O segundo livro de Samuel, no capítulo 6, conta a história do momento que o rei Davi estava vivendo o auge de toda a sua história. Ele acabara de ser ungido rei em todo Israel. E para quem conhece a história de Davi, isso era o cumprimento da promessa que Deus havia feito anos atrás na vida dele, ele ainda sendo moço. E agora ele estava vivendo o auge. Ele estava vivendo um dos melhores momentos de sua vida. Foi ungido rei em todo Israel. Deus estava com ele, concedendo muitas vitórias a ele. Ele estava sendo um combatente exemplar, um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. E agora, no capítulo 6, algo é colocado no coração dele. E Davi, ele entende que esse algo é de Deus e parte de Deus para com ele. Ele tem uma intenção. E a intenção é de buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que não tinha sido buscada no período do reinado de Saul. A Arca da Aliança que não tinha sido buscada em período dos juízes. Ela ficou 7 anos dentro da casa de um homem chamado Abinadab. É nessa hora que Davi tem essa intenção de buscar. Mas por que Davi, ele tem essa intenção de buscar? Porque Davi, ele quer buscar a Arca da Aliança. Para nós entendermos o porquê da intenção de Davi, de querer buscar a Arca da Aliança, é importante nós primeiro sabermos o que é a Arca da Aliança. Ainda que eu já tenha pregado, e talvez você já tenha ouvido, é sempre bom falar sobre isso, porque nós conseguimos entender algumas coisas do que Deus ele tem pedido para mim e para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Para nós entendermos o que Davi está querendo realizar, o que Davi está querendo fazer, nós temos que compreender o que é isso. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Graças a Deus. Êxodo capítulo de número 25. Graças a Deus. Êxodo capítulo 25, quando Moisés, estando na direção dos filhos de Israel, ele estava ali no Monte Sinai junto com o povo, Deus o chama para revelar a ele muitas coisas. E muitas coisas que Deus queria que fosse concretizada. E uma dessas era a construção do tabernáculo e todos os seus utensílios. Então Deus começa a mostrar, mas a primeira coisa que Deus mostra é exatamente isso, a Arca da Aliança. O capítulo 25, versículo de número 10, a Bíblia diz assim, Êxodo 25, 10. Também farão uma arca de madeira de cetim, ou acácia. E o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela. 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas e aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão delas. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. O que era? Um baú. Coloca aí, irmão, aquela... O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é isso aqui, ó. Para você entender melhor. É isso aí, ó. Isso era a Arca da Aliança. Daquele jeitinho ali, ó. Talvez um pouco não tão específico como a Bíblia fala, mas é daquele jeito ali, ó. A Arca da Aliança era um baú.
E dentro desse baú, dessa arca, iria colocar 3 elementos. Um deles era o testemunho, ou seja, a palavra, a lei, os 10 mandamentos que Deus estaria entregando. A outra coisa seria a vara de Arão. A vara de Arão que floresceu no meio de uma disputa para saber quem era quem que Deus havia escolhido. E Arão foi que Deus tinha escolhido para estar no serviço do ministério. Então a arca uma vara floresceu na mão de Arão. E a outra coisa era o pote do maná. O maná que Deus sustentou o povo no meio do deserto. 3 coisas que representam também 3 coisas. A lei, que representa a direção, a palavra, a vontade de Deus. O pote de maná, que representa a provisão de Deus, que Deus sempre provém para o seu povo. E a vara de Arão, que representa o poder de Deus, que ele é aquele que tem o poder para fazer gerar vida. Então, essas 3 coisas estariam dentro da arca, a arca da aliança. E ali na arca se faria a tampa do propiciatório. Aquilo ali são 2 querubins que foram feitos. E o que diz aqui no texto sagrado, a Bíblia diz assim, versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás nas suas 2 extremidades do propiciatório. Veja que interessante. Os querubins ali representados, eles vão representar um ser celeste, ou seja, um ser celestial, anjo, que está na classe espiritual. Então a arca teria essa tampa, que chama-se propiciatório, e esses querubins, eles estariam feitos em cima da tampa. Mas só que veja como Deus, sabendo de tudo, conhecendo o coração do ser humano, Deus sabendo de como era a época daqueles dias, naquele tempo, como Deus sabe como é a época que nós vivemos, Deus manda fazer os querubins daquele jeito. Se você reparar, eles estão de cabeça baixa, com as asas esticadas um para o outro. Por que isso? Para o ser humano não olhar para a face do querubim, para não querer desenhar, não querer lhe dirigir a adoração. Deus faz isso, coloca desse jeito, para o ser humano entender que até os anjos se curvam perante ele, que só existe um digno de adoração, só existe um digno de ser adorado, de ser louvado e de ser glorificado. Até os anjos se curvam perante ele. Ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o único que merece adoração. Agora veja, Deus sabendo, manda fazer dessa forma, eles cobrindo o rosto, com a cabeça baixa, ali demonstrando o quê? Que só existe um acima deles, que merece toda a reverência para o ser humano. E olha que mesmo Deus mandando fazer isso, ainda teve gente que veio fazer culto a anjo, adorar isso. Olha só como que Deus sabe das coisas. E aí Deus manda fazer essa tampa do propiciatório. Ela iria representar o lugar de misericórdia, aonde o sumo sacerdote, quando entrasse no tabernáculo e no templo depois, ele derramaria o sangue sobre a tampa do propiciatório. Ele iria borrifar o sangue que tinha sido derramado. Ali representaria a misericórdia e Deus então liberaria o perdão. Agora veja algo mais interessante ainda. O versículo de número 21 diz assim, Êxodo 25, 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que haveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali, o que está escrito? Ali virei e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de... Olha o que diz aqui, e ali virei... O começo diz, ali virei... Agora veja o capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz aqui, no versículo 8 diz assim, e me farão um, e habitarei aonde?
Aonde? Aonde? No meio deles. E me farão um santuário e habitarei no meio. E aí então Deus fala para Moisés: a arca da aliança é aonde eu vou me manifestar. Ou seja, representa a minha presença. A minha presença no meio do povo de Israel. Agora entenda. A arca da aliança, em 1 Samuel capítulo 4, por causa disso, os anos se passaram, muitas pessoas colocaram no seu coração que a arca da aliança era Deus. Agora vamos lá em 1 Samuel. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 4. Você vai entender o que nós lemos. Você vai compreender o que nós lemos. Mas para isso eu preciso te conduzir. 1 Samuel, capítulo 4, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 4, graças a Deus. Olha só, quem encontrou, diga amém. 1 Samuel, a arca da aliança era tido por algumas pessoas que era o próprio Deus, devido ao que acontecia no mundo. As nações que cercavam Israel eram chamadas nações politeístas. E o que é o politeísmo? É adoração a várias divindades, a vários deuses. Então se dedicava, se oferecia, se esculpia na pedra, na madeira, no mármore, se esculpia um Deus. Fazia de ouro, fazia de prata, fazia ali e ali adorava. Então havia o politeísmo, várias nações adoravam a várias coisas, vários deuses. E aí então eles acreditavam que a arca da aliança era o Deus de Israel. E alguns dos israelitas sabiam que isso não era verdade. Mas só que muitos deles também levaram a mesma crença, que a arca da aliança era Deus. E olha o que diz aqui, ó. No versículo de número, capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó. E sucedeu que vindo a arca do concerto, ou da aliança, do testemunho, do pacto, do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Ou seja, eles tinham um inimigo em comum que eram os filisteus. E eles estavam numa batalha. E aí então, quando foram buscar, mandaram buscar a arca. A arca da... Eli era o sumo sacerdote. Mas só que Eli, ele já estava mais para lá do que para cá, para com Deus, que a vida dele já não tinha temor. A arca da aliança, Deus havia falado que era para ficar dentro do santuário, dentro do tabernáculo. Mas Eli, como a vida dele, de tudo que ele está fazendo, ele não repreende os filhos que estão fazendo uma obra terrível. Então ele já não está mais nem aí mesmo. Ele permite a arca ser levada para a guerra. E não era. Era para continuar aonde estava, mas ele permite. E aí quando a arca é levada para a guerra, o povo começa, que maravilha. Deus, é como que ele estivesse falando, Deus acabou de chegar, olha só e coisa e tal. E aí olha o que diz a palavra. Eles, Israel, todo feliz. E aí os inimigos, versículo 7. Olha o que diz. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ou seja, isso nunca aconteceu antes. Agora o próprio Deus deles, eles pensando que Deus era a arca. Eles pensando que Deus era isso. Era a matéria. Era exatamente um móvel como esse. Deus falou para Moisés que a arca da aliança representaria a presença dele, mas não seria ele. Não seria. E é nessa hora que a arca vai, só que Israel está rebelde para com Deus. Vive uma vida no meio do pecado. Vive uma vida longe da presença de Deus. O que Deus faz? Ele permite a derrota de Israel e a arca ser levada. Quando a arca é levada,
ela vai parar nas mãos dos filisteus, e eles muitos que se alegram. Por quê? Porque os filisteus, eles tinham um Deus nacional, um Deus que eles reverenciavam, que eles consideravam o Deus da agricultura, o Deus que trabalhava na fertilidade. Então eles tinham toda a sua dedicação. Coloca aquela outra imagem, que era esse Deus aqui, irmão. Olha só, Dagon. Dagon, em algumas traduções do hebraico, significa peixe ou até grão minúsculo. Era assim, dessa forma, metade homem, metade. E assim era a estátua de Dagon, dentro do templo de Dagon. E aí então, o que acontece? Quando eles venceram Israel, que levaram a Arca da Aliança, sabe o que eles pensaram? Nós temos o Deus deles nas mãos. Dagon botou as mãos no Deus de Israel. Nós vencemos. Nós vencemos. Agora olha o que diz o capítulo 5. Olha o que diz o capítulo 5. Olha o que diz o capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon. Olha aqui para mim. Veja só, amados, tudo isso que está decorrendo é para você compreender algo nessa noite. Os filisteus, eles representavam os inimigos que vinham sempre tentar atrapalhar a felicidade de Israel. Eles vinham sempre tentar atrapalhar que Israel viesse a ter vitórias em sua vida. Eles vinham sempre para tentar, de uma forma ou outra, oprimir aos filhos de Israel. Acontece que nesse momento que a Arca da Aliança é colocada no templo de Dagon, eles começam a fazer festa, a se alegrar, a festejar, a beber, e aquela coisa toda. Nós vencemos Israel, o Deus dele está lá, Dagon é poderoso, Dagon, ele é único, ele é grandioso, ele venceu, botou as mãos, e aí eles estão na festa. Estão se alegrando, de repente eles escutam um estrondo. Por quê? Porque a estátua de Dagon era enorme, o templo de Dagon era muito grande. E aí, quando eles escutam um estrondo de algo, como que estivesse caindo, eles correm. E aí o que diz a palavra? Olha o que diz aqui, ó. Versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod no dia seguinte, eis que Dagon estava com o rosto em terra, diante da arca, oh glória. Sabe por que Deus permitiu? Porque foi Deus que permitiu. Sabe por que Deus permitiu a arca ser levada para o meio dos filisteus? Para que os filisteus vissem que o Deus que eles estavam servindo não era Deus coisa nenhuma. Que o Deus que eles estavam se dedicando e oferecendo suas vidas em sacrifício e dedicação, não era Deus coisa nenhuma. Deus estava permitindo que eles levassem a arca e cantassem vitória, mas só que o próprio Deus, ele iria tratar com eles naqueles dias. A arca foi levada para lá, para demonstrar que Dagon não é Deus coisa nenhuma, que só existe um Deus e soberano, Criador dos céus e da terra e do universo, e é este mesmo Deus que está aqui nessa noite, o Deus que fez todas as coisas, para que você saiba de uma coisa: não tem outro Deus, não há outro Deus, só tem um caminho, e esse caminho chama-se Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Eles não entenderam. Eles olharam a estátua, estava caída. Talvez alguém pensasse, mas alguém veio e derrubou a estátua desse tamanho, como é que pode? Estava caída. Levantaram, imagine vários homens levantando uma peça enorme, pedra, pesada, e coloca de novo no lugar, e vão continuar a vida. Mas olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caída com o rosto em terra, diante da arca do Senhor.
e a cabeça de Dagom, e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou. Sabe o que representa? Cabeça cortada e mãos cortadas. É que mão só tem uma que sustenta. É a mão do Senhor que nos fez, que nos formou. E cabeça só tem um. O cabeça chamado Cristo. Ele que é o cabeça, amados. Entenda uma coisa. Se eu e você temos que nos curvar, não é diante das dificuldades. Se eu e você temos que nos curvar, não é diante do pecado. Se eu e você temos que nos curvar, não é diante do diabo. Se eu e você temos que nos curvar, é para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, oh glória, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Se é para se curvar, que seja perante o Senhor Deus da glória. Agora, veja só, a consequência do ato deles. Uma praga alcançou todos os filisteus. Uma praga. Uma enfermidade que foi passando de um para outro e de casa para casa. E eles entenderam que aquela arca, para eles, era maldição. Que Deus estava estreitando a vida deles. Eles entenderam que algo estava acontecendo, então eles mandam devolver a arca. Mas nessa que eles mandam devolver a arca vai ficar na casa do homem, que eu falei, Abinadab. Ela ficou 7 anos lá. 7 anos ela ficou na casa de Abinadab. E é nessa hora, amados, que vem a palavra de Deus no capítulo 6 de 2 Samuel. Davi estava vivendo a plenitude de sua vida. Davi estava vivendo o auge da sua caminhada. E ele coloca algo no coração dele. Vou buscar a arca da aliança. Vou trazer a arca da aliança. Escute isso. Como você já ouviu de tudo que foi falado, a arca da aliança representa a presença de Deus. Em outras palavras, sabe o que Davi está falando? O meu sucesso não é sucesso por mim mesmo. O meu sucesso é sucesso porque Deus está comigo. Vou buscar a presença dEle e vou trazer a presença dEle para o lugar que ela tem que estar, no meio do povo de Israel. Vou buscar a presença de Deus para trazer ela para o meio do povo de Israel. Só que tem um porém, e eu quero que você abra lá, em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Existe um problema. A intenção de Davi é boa. O coração dele está voltado para uma boa obra. Mas só que existe um problema. O capítulo 6 fala quando Davi separa 30 mil homens e vai buscar a arca da aliança para escoltar a arca da aliança para o centro de Jerusalém. E o texto diz, no 2 Samuel capítulo 6, no versículo de número 3, diz assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Eles guiavam um carro que seria uma carroça, guiada por bois. Eles estavam guiando, todo o povo reunido estavam guiando, estão levando a arca para o centro de Jerusalém, para o lugar de adoração. Só que nesse momento, a Bíblia Sagrada ela fala que no percurso, na chamada Eira de Nacon, um local, uma localidade, o carro passou numa brecha e aí pendeu para cair. A arca ia cair e Uzá botou a mão na arca. E aí acontece algo inesperado. Olha o que diz aqui no versículo de número 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Versículo 7. Então, o que está escrito? O que diz? A ira do Senhor se acendeu contra, e Deus o feriu ali por esta
e morreu ali junto à arca de Deus. Davi estava muito feliz buscando a arca. Ele estava muito feliz. Só que acontece isso, um imprevisto. Na comitiva que ele levou, ele está voltando e um homem, ele morre. Sabe o que representa a beira de Nacon? Significa brecha. Representa a falta de vigilância. Representa aqueles momentos que nós não prestamos atenção nas coisas. Uzá, ele era filho de Abinadab. A arca foi levada para dentro da casa deles. Sabe que isso me chama a atenção? É que durante 7 anos, a arca da aliança esteve debaixo do teto da casa de Abinadab. E Uzá não conseguiu compreender que aquilo ali era muito precioso. Sabe por que a arca ela foi feita com ouro por dentro e por fora? Alguns estudiosos chegam a afirmar que o ouro que foi gasto para cobrir a arca por dentro e por fora, e as argolas e o varal, esse ouro daria para fazer 16 arcas. 16. Tudo para mostrar que aquilo era muito precioso. Tudo para identificar que aquilo era muito, mas muito importante, que eles não poderiam deixar de qualquer forma. Ficou dentro da casa de Uzá. E Uzá, conforme o tempo passou, ele terminou se acostumando. E quando o costume chega, falei isso sexta-feira, quando nós nos acostumamos, nós entramos na rotina. E quando entramos na rotina, nós perdemos a noção daquilo que é precioso, daquilo que é importante, daquilo que é primícia, daquilo que é em primeiro lugar. Quando nós nos acostumamos, nós entramos na rotina, e quando entramos na rotina, nós perdemos o senso, nós perdemos toda a direção. O que aconteceu com Uzá foi exatamente isso. Ele perdeu a noção do que era aquela arca, do que ela representava. E ele era um filho de um levita. Ele era filho de um sacerdote. Como que ele, sendo filho de um sacerdote, ele perdeu a noção de que aquilo ali não podia ser transportado por boi, não podia ser transportado por carro nenhum. Ele perdeu porque ele se acostumou. E esse que está o grande problema, amados. Deus, ele diz em sua palavra que ele é Deus de coisa nova. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 43:18, não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas, pois eis que eu faço uma coisa nova. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Deus é um Deus de novidade. Mas quando nós permitimos a rotina nos dominar, nós não vivemos o novo de Deus. Não vivemos. E quando não vivemos, nós nos tornamos como Uzá. Nós caímos nas brechas da vida. Não estamos mais atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Já não temos por preciosidade as pequenas coisas que Deus faz conosco, como por exemplo o fôlego da vida. É algo tão pequeno, amados, porque hoje você está de pé e amanhã você nem sabe. É algo tão precioso que Deus nos entregou, mas sempre entendemos que temos uma outra chance amanhã, e depois de amanhã, e no mês seguinte, e no ano seguinte, e vamos vivendo, e entramos em transe, e ficamos perplexos, e viramos religiosos. Abinadab estava dentro de sua casa a arca do Senhor, mas talvez ele já não tivesse o olhar como era para ter. Nossa, que a arca do Senhor está aqui, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Não, ele se acostumou àquela mesma rotina, àquela mesma coisa, àquela mesma vida. Davi,
Ele não entendeu e ele estava cheio de boas intenções. Escute o que eu vou falar. De boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções o inferno está cheio, irmão, está cheio. Está cheio. Talvez você não queria ouvir isso, mas eu tenho que te falar. Porque se eu não falar, eu vou ser negligente. De boas intenções o inferno está cheio. O que Deus espera de nós, sim, são boas intenções, com certeza. Mas Ele quer que nós obedeçamos a sua voz. Que obedeçamos a sua voz. Obedeçamos a sua voz. Nós temos um problema muito grande com isso. Um grande problema. Só que Davi, ele queria a presença de Deus. Só que ele se entristeceu porque ele não compreendeu as coisas que estavam acontecendo. Porque é assim que acontece na nossa vida. Nós queremos muitas coisas, mas só que nós não entendemos as coisas que estão acontecendo. Nós queremos muitas coisas de muitas maneiras, mas só que nós não compreendemos o que está vindo ao nosso encontro. E Davi, ele vai buscar com muita alegria, mas só que chega uma hora que acontece isso. O que acontece com ele? Ele se entristece. Olha o que diz aqui no versículo de número 9. Olha o que diz. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca. Ele não quis. E por que não, pastor? Porque ele achou que não precisava mais. Ficou triste. Ficou com medo. Ele pensou que a arca de Deus era maldição. E ele se entristeceu. Ele não compreendeu o que estava acontecendo. E sabe por que ele não compreendeu? Porque ele estava fora do que Deus falou. Quando nós não estamos dentro daquilo que Deus falou, quando nós não ouvimos o que Deus fala, nós só enxergamos aquilo que queremos enxergar e só ouvimos aquilo que queremos ouvir. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Você veio aqui nessa noite, amado, amada do Senhor. Você não veio para ouvir o que você quer ouvir. Você veio ouvir o que Deus quer falar com você. Porque talvez o que você quer ouvir vai te machucar. O que você quer ouvir não vai trazer coisas boas para você. Mas o que Deus quer falar contigo, talvez possa doer um pouquinho, mas vai sarar. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e é transformadora. Deus quer para a tua vida o melhor que você nem possa imaginar. Olha só, Davi ficou triste. E por ele ter ficado triste, ele não quis mais. E aí o que acontece? Deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E aí o que a Bíblia Sagrada diz? Versículo de número 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 e... mas pode falar mais alto. E abençoou. Davi não entendeu. Davi não compreendeu. Davi estava sendo levado pela emoção. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes a emoção, ela destruiu teus sonhos? Quantas vezes você se arrependeu por uma decisão que você tomou pela emoção e você tem remoído isso? Quantas vezes? Quantas vezes a emoção, ela derrubou o castelo que você estava construindo? Quantas vezes? Quantas vezes a emoção, ela trouxe para você o presente que você está vivendo agora? Quantas vezes? Quantas vezes a tua emoção, ela decidiu por você, e você foi movido, e agora que você vê que não está sendo nada daquilo que você imaginava, você está se remoendo. Quantas vezes? E toda vez que você é levado pela emoção, você vai se remoer, porque vai chegar uma hora que você vai se arrepender, mas não vai ser um arrependimento para dar a volta por cima. Só há um arrependimento para dar a volta por cima quando nós reconhecemos. Davi foi levado pela emoção, estava muito feliz, vou levar e coisa e tal. Mas só que ele se enganou numa coisa. Ele queria fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Será que a tua ficha não caiu ainda? Não é do seu jeito.
não é da sua maneira, não é da sua forma. Querido, não foi você que se fez, foi Deus que te fez, foi Deus que te criou. É do jeito dele, é da forma dele, é da maneira dele. E o melhor de tudo, é no tempo dele. Quando Deus fala, chegou a hora, não tem quem possa parar, chegou a hora, é no tempo dele. Só que nós não queremos isso. Davi, ele ficou muito triste, ficou chateado, não quis, não quero levar. 8 ou 80, talvez você conheça pessoas que sejam dessa forma, ou é 8 ou 80, ou é ou não é. Só que muitas vezes não tem equilíbrio, não tem um tempero, não tem uma medida certa. Davi estava todo, sabe, vamos, e de repente, não quero mais. E aí, 3 meses se passam. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Obed-edom recebendo com muito bom grado. Olha, nós viemos deixar aqui a arca da aliança, a arca do Senhor. Imagina Obed-edom, a arca da aliança na minha casa, na sua, que honra, mas quem sou eu digno disso? Não, eu tenho espaço, mas tem certeza, se não tem, eu arrumo espaço. Para colocar a arca do Senhor, eu arrumo espaço. Vou deixar ela lá bonitinha. Eu imagino Obed-edom passando por momentos atribulados. Eu imagino a família dele passando por momentos difíceis. Eu imagino passando por momentos complicados. E 3 meses, Deus começa a fazer uma obra naquele lugar. Deus começa a mover. Deus começa a abençoar. Deus começa a restaurar casamento. Deus começa a restaurar a saúde. Deus começa a restaurar a intenção de vida. Deus começa a restaurar a autoestima. Deus começa a mover. 3 meses depois, eu vejo uma casa feliz, porque Deus estava naquele lugar. Ei, querido, ei, querida, hoje Deus quer pousar na tua casa, hoje Deus quer pousar na tua vida, hoje a presença do Senhor quer ir contigo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! 3 meses, ei, ficou 7 anos na casa do levita, 7 anos, e ele perdeu o temor. Ele perdeu o temor, irmão. 7 anos e ele perdeu o temor. E 3 meses na casa de um homem, ele é abençoado por Deus. Oh, glória. Sabe por quê, irmão? Porque ele entendeu que era precioso. O que você tem feito com as coisas preciosas que Deus tem te entregado? O que você tem feito? O que você tem feito? Aonde você tem colocado? Você tem escondido? Você tem colocado debaixo dos panos? Eu imagino esse homem. Olha, tua casa está muito apertada, não tem problema não, arranco tudo aqui, vou arrumar espaço. Mas a arca do Senhor vai ficar aqui dentro. Aleluia. A arca do Senhor vai ficar aqui dentro. O que você tem feito para levar a presença de Deus sobre a tua vida? O que você tem feito, amado? Se você está aqui nessa noite, é porque a tua vida, em um momento dela, você tem pensado muito sobre isso. Você que já é cristão, que está na igreja, você que não. Você tem pensado muitas coisas. Talvez você tenha tido a intenção, só que não tem tido forças para realizar. E o que você tem feito? Você viu o louvor que foi entoado pelo coral? Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais. Já disse isso. Mas são as coisas que acontecem hoje para nos afastar de Deus do que nos aproximar de Deus. Por que será? Por qual motivo? Vim agora descendo com a minha esposa, aí nós passamos de frente de uma igreja, aí tinha uma criancinha, e ela veio correndo atrás de nós, e eu olhei assim, e ela tinha uns papelzinhos assim de evangelismo, e aí ela deu 3 na minha mão. Aí eu falei, tá bom, então ela, não, é só um. Eu falei, não, mas dá os 3, tem mais 2 ali, eu dou um para ele e um para ela. Aí ela, tá bom, pequenininha, tuchinha. Aí voltou para trás, toda feliz, sorriso de orelha a orelha. E aí eu vim descendo com a minha esposa, eu falando com ela, falei, sabe o que é interessante? Uma criança assim, com a sinceridade, ela faz as coisas com maior alegria.
ela não sabe discernir realmente o que é o bem, o que é o mal. Ela tem ali a intenção e ela faz com toda a felicidade do mundo, uma alegria tremenda. Para ela é festa. Nós vamos fazer, que maravilha, vamos fazer, sorriso, e vai fazendo com o maior gosto. E ela faz, e eu falei, e aí Deus usa uma criança para alcançar o pai, para alcançar a mãe. Deus usa uma criança para alcançar um adulto. Mas sabe o que a pessoa faz, não entendendo o plano de Deus? Lá, tá vendo? Isso aí é demais, isso é fanatismo. Isso aí é coisa absurda. Olha lá, a criança, olha o que está fazendo. Deve estar fazendo um serviço escravo com a criança. E aí, em contrapartida, se é uma criança desse tamanho, que está passando funk, ela está dançando, requebrando até o chão. Que bonitinho. Que coisa linda. Olha só que coisa fofa. E quando começa a falar palavrão, mas só que ainda as palavras não estão completas, fala tudo emboladinho. Aí dá risada e fala, tá errado, não pode fazer. Mas é tão bonitinho, né? Sabe o que é isso? Inversão de valores. Isso é inversão de valores. Por que será, queridos, que nos há tantas coisas para nos afastar mais de Deus? Nos afastar. Por quê? Davi, ele ouve. Chegam para ele e falam, Davi, a casa aonde a arca ficou foi transformada. Foi transformado. Sabe o que eu imagino Davi pensando? O que aconteceu? E aí, o que mais eu amo nessa passagem, não é Davi, ele tendo agido pela emoção, de ter dado um passo e falado, não quero mais. É ele ter a humildade para reconhecer. A humildade. A humildade para reconhecer. Filhos estão sem humildade. Maridos estão sem humildade. Esposas estão sem humildade. Pais estão sem humildade. Empregados estão sem humildades. Professores estão sem humildades. Alunos estão sem humildades. Quantas pessoas? Não quero saber. Não vou. É do jeito que eu quero. É da forma. Se quisesse curva, eu não faço. Eu sou assim, acabou. Nasci assim, vou morrer assim. Sabe o que vai acontecer? Morrer sozinho. Humildade. Sabe o que eu vejo em Davi? Eu vejo Davi ouvindo isso. A casa de Obed-edom está sendo abençoado. Sabe o que eu vejo em Davi? Ele falando, o erro não estava em Deus. O erro estava em mim. O erro não estava em Deus. O erro estava em mim. E sabe o que ele faz? Abra comigo em 1 Crônicas. Abra comigo. 1 Crônicas, capítulo 15. Abra comigo. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi estava buscando a arca, que representa a presença de Deus. Mas só que ele quis fazer do jeito dele. Da maneira dele, da forma dele. E talvez muitas pessoas não entenderam isso ainda. Tem pessoas que estão usando Deus como seu servo, como seu empregado. Faz assim, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E não querem ter que se desprender. Não querem ter que mudar, não querem ter que fazer algo diferente. Querem continuar do mesmo jeito. Não, eu quero que Deus faça, mas eu quero continuar do mesmo jeito. Da mesma forma. O que eu vejo em Davi é a humildade para reconhecer que ele errou. Que ele não estava certo. Que ele queria sim a presença de Deus, mas não era do jeito que ele queria. Era do jeito que Deus tinha falado. E olha só o que diz aqui. 1 Crônicas 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Versículo 15. Olha o que diz. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Ei, amados, te falar uma coisa. Nós não compramos Deus. Não, queridos. Vocês se julgam uma pessoa boa, justa. Isso não compra Deus. Você
doa aos pobres, você faz, isso não compra Deus, irmão. Você é dizimista, você trabalha e ganha bem, você dá um bom dízimo, isso não compra Deus. Não compra Deus. Não, amados. Davi comprou um carro novo e bois para levar. Leva aqui, conduzida a arca do Senhor. Não, não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que obedeça a sua voz. Deus quer que obedeça a sua palavra. É isso que Ele quer. Ele procura em mim e em você obediência. Ele quer que nós decidamos quem é que está governando a nossa vida. É Dagon, um Deus falido, que uma hora vai cair com a cabeça perante os pés do Senhor? Ou é o Senhor, Deus da glória? Deus quer que você decida na tua vida quem é que você tem buscado e levado para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua existência. Quem é que tem conduzido, governado, quem é que tem dominado, quem é que tem direcionado as coisas na tua vida? Quem, irmão? Quem? Como eu disse, eu não posso ser negligente. O que o Senhor manda eu falar, eu falo. Escute bem. O que tem entrado dentro da tua casa? Quem tem se assentado na tua mesa? Quem você tem partilhado da sua vida pessoal? Com quem? Com todo mundo? De qualquer jeito, de qualquer forma? Você abre coisas pessoais da tua vida e depois você não quer que as coisas aconteçam? Depois você não quer que o teu nome esteja sendo falado aqui ou acolá? Por quê? Você está abrindo a tua vida para quem? Para quem, querido? O que tem edificado a tua casa? O que tem edificado a tua vida? O que tem edificado você? O que tem trabalhado o teu coração? O que tem dominado a tua mente? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem lido? O quê? Falei sexta-feira sobre renovação. Deixa eu dar um toque só do que eu falei sexta-feira sobre renovação. Que quando nós entramos na rotina, nós não percebemos as coisas que vão nos prendendo e vão nos dominando. E não vai edificando. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E aí, irmão, não posso prender a minha boca. Posso falar ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então se segura aí. Quantas pessoas querem Deus transformando sua vida, mas não querem dar um passo em direção a Deus? Quantas? Quantas pessoas que durante a semana tem um culto da busca do Espírito Santo, só que a pessoa não dá um passo em buscar o Espírito Santo? Quantas pessoas querem Deus livrando da bebida, o filho, o marido, das drogas, quer ver livrando de uma vida destruída, mas não dá um passo para buscar libertação na sexta-feira? Quantas? Quantas pessoas, ao invés de buscar ao Senhor, sabe o que fazem? Abrem as portas para, não, isso aqui é importante, vamos assistir a novela. Vamos assistir um filme, vamos assistir uma minissérie, vamos assistir o futebol, e deixam aquilo entrar dentro de sua vida. E aí eu te falo o que vai edificar. Sabe o que edifica? Edifica é uma novela, falei isso aqui, com o nome da cor do pecado, 7 pecados capitais, e assim vai por água fora. E o que vai ensinar para você e para sua casa? Nada, vai ensinar prostituição, vai ensinar adultério, vai ensinar homossexualismo, vai ensinar um monte de coisas que são maravilhas, que vai edificar você. Vai edificar o teu consciente, teu subconsciente, a tua casa, vai edificar. Ou então programas como aquele Caso de Família, que é uma baixaria danada, ou aquele outro que mostra teste de infidelidade, ou então, para os jovens presentes, aquele outro chamado que passa quase depois do culto, algumas horinhas da noite. Como que é o nome do programa? Alguém sabe me dizer? Mais alto. Mais alto. Pânico. Irmão, quando eu ouço esse nome, você não tem ideia. Pânico. O que você... Pânico. Nossa, quando eu ouço esse nome, sabe o que vem no meu coração? O mistério, terra. Que maravilha. Eu saio até em mistério com pânico. Nossa, só esse nome já me deixa assim com Deus. Pânico. E o que isso traz? Nada.
humilhação, chacota, sensualidade, nada, só isso, e vai entrando. As portas estão abertas. E aí depois, ou então num domingo, Domingão do Faustão, eu nem sei o que é isso, tanto tempo, né? Aí tá lá preso, não, é dança dos famosos, dança dos artistas, dança não sei do que, aí tá lá, nossa, quem vai ganhar hoje? Ai meu Deus, tá na hora de ir pra igreja, mas peraí, dá pra dar uma seguradinha, peraí, ai, não, tô torcendo pra fulano, não, tô torcendo pra ciclano, não, ciclano não pode ganhar não, quem tem que ganhar é ciclano, é mais humilde, saiu lá da favela, e coisa e tal, olha lá, é aquela coisa toda, não, culto importante, culto de ceia, não, 45, agora deixa eu ir pra igreja. Pra te adorar, ó Rei. Jesus disse, em vão me honram, ensinando doutrinas de homens. Porque os seus lábios falam, o seu coração está longe. Sabe o que é isso? Religiosidade. Sistema. Religiosidade. Não é vida com Deus. Isso é religiosidade. Vida com Deus é algo que nos move a mudar. Vida com Deus é algo que nos alegra em mudar. Vida com Deus é algo que nos incentiva a mudar. Vida com Deus é algo que vem para realmente fazer a gente priorizar. Escute, eu não estou pregando que você não pode assistir isso ou aquilo outro, não, irmão. Estou falando para você que o que você tem assistido, o que você tem lido, o que você tem, feito que tem edificado a tua vida. O que você tem feito para acrescentar? Ai, meu relacionamento não está bem. O que você tem feito para acrescentar? Minha casa não está bem, meus filhos não estão... O que você tem feito para acrescentar? O que você tem feito para edificar? É isso. O que você tem feito para edificar? O quê? Não tem feito nada. Você está vivendo num mundo de ilusão? Porque é esse o sistema. Você assiste um filme onde sempre tem um final feliz. Você assiste a novela, olha só, aquele casal que é maravilhoso, mas aquilo ali é fictício. Aquilo ali é ilusão, não é real. Porque tem que se trabalhar, para se você quer algo, realmente tem que se trabalhar, tem que lutar, tem que batalhar, tem que ralar. Eu quero sim ser abençoado, mas eu quero ser abençoado por Deus. É assim que funciona a presença de Deus. É a presença de Deus, amados. É a presença de Deus. E aí a pessoa, ela não entende, porque ela está tão, tão vazia tão vazia, na verdade assim, vazia de Deus, porque está cheia de si, mas vazia de Deus. Perdeu o prazer nas coisas de Deus. Perdeu, o foco. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom e Deus abençoou. Ficou 7 anos na casa de Uzá e ele agiu com imprudência. Porque perdeu o temor. Oh, querido, renove a tua vida hoje perante o Senhor. Faça um voto com Deus. Você e Deus. Não precisa de ninguém estar ouvindo, não, mas faça você. Deus, eu quero sim, quero me comprometer contigo, quero me comprometer seriamente, quero mudar minha vida, o que eu estou vivendo, não quero mais, Senhor, eu quero algo novo. O Senhor é o Deus de novidade, o Senhor é o Deus que faz coisas novas, então faça algo novo na minha vida, faça algo transformador na minha vida, faça algo que venha realmente fazer com que eu me sinta útil. Davi, ele vai buscar o que está acontecendo. E sabe o que ele encontra? Ele encontra isso como nós lemos. Versículo 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra. Conforme a palavra. Conforme a palavra do Senhor. É como se ele tivesse feito uma autoanálise. A casa de Obed-edom está sendo abençoada. Uzá botou a mão. Espera aí, o que está acontecendo? E aí nós lemos Êxodo 25. A arca era para ser carregada. Por isso que tinha os varais. Que seria o varão das cortinas.
seria assim, para ser carregada. E aí ele entendeu que tinha que ser do jeito que Deus queria. Por mais que ele estivesse cheio de boas intenções, não era do jeito dele, era do jeito de Deus. Sabe quando acontece a novidade na sua vida? Quando você decide fazer do jeito que Deus está te falando, do jeito que Deus está te chamando, do jeito que Deus está mostrando para você, não do jeito que você está querendo, não, vou fazer assim porque é melhor. Não, faça do jeito que Deus está falando, conforme a palavra dele, que aí a sua vida você vai viver novidades de Deus. Você, pastor, mas tem um monte de gente, não se compare a um monte não. Deus te chamou para ser único e exclusivo, Deus te chamou para você ser diferente. Faça você a tua parte. Viva você a tua parte com Deus, porque Deus vai mostrar a diferença na tua vida em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Hoje, a Arca da Aliança representa Jesus. Algo tão precioso, importante em nossas vidas. Tão precioso. E às vezes nós não damos nem conta, ele está lá. Querendo nos ajudar dia após dia. Mas só que nós entramos em transe. Entramos, sabe, parece... piloto automático, entramos no piloto automático. Fazemos as coisas com uma certa repetição. Nós não vivemos, nós vegetamos quando isso acontece. E não tem coisa pior, queridos, do que isso. Não existe. Porque a frieza vai nos dominando. Não estamos abertos para coisas novas. Não estamos abertos para o novo de Deus. Estamos dominados. Tanto faz como tanto fez. E de tudo que eu falei aqui, se você não dá um passo em direção a Deus, sabe o que vai acontecer? Vai entrar aqui e sair aqui. Vai entrar e sair. Não vai nem pousar no teu coração. Agora, se você fazer como Davi fez, foi buscar no livro do Senhor, o que estava acontecendo? Foi buscar a palavra de Deus. Foi buscar a direção de Deus. Aí Deus mostrou para ele o que ele tinha que fazer. Sabe o que ele fez? Ele teve humildade. E foi buscar a arca de Deus. E sabe o que aconteceu? Quando ele vai buscar a arca de Deus, a Bíblia diz que todo o povo se alegrava junto com ele. E eles vieram festejando, levando a arca da aliança para dentro de Israel. Deus hoje quer que você leve a presença dele contigo. Deus hoje, ele quer que você leve a presença do Espírito dele contigo. E aonde você passar, a presença de Deus vai estar contigo. Dentro da tua casa. A presença de Deus, e aonde a presença de Deus está, queridos, tudo é transformado, aleluia. Tudo começa porque a presença de Deus é exatamente o que nós precisamos. Feche os teus olhos neste momento. É isso aí, irmãos. Se vocês gostaram da mensagem, clique aqui no gostei e inscrevam-se no canal para receber as nossas atualizações. Aproveitem para curtir e seguir o canal no Facebook e Twitter e assistam ao nosso último vídeo. Fiquem na paz e até a próxima.